Como o senhor chegou? Qual era a sua situação? Situação do casamento, da família, da vida financeira, da vida espiritual? O bispo, eu era um empresário do mundo que conquistava. É trabalhador desde menino, sempre foi conquistador. E conheci a minha família evangélica. A minha esposa já era evangélica, de uma denominação. E há um tempo eu fui para lá também. E fiquei muito maravilhado dentro dessa denominação. Encontrei ali muita caridade, pessoal caridoso. Eu sempre tive esse espírito de caridade antes de eu conhecer a palavra de Deus. E dentro dessa denominação eu senti o maior prazer. Na verdade, eu fui me perdendo os meus patrimônios, mas eu tinha um coral de louvor, louvando, e eu adorava, sentia bem perdendo. Mas chegou um ponto que a minha esposa não aceitava aquilo. Existia uma direção e ela que era de lá primeiro do que eu, começou a não aceitar. E até então estava muito bem, de repente começamos a perder, realmente, porque nós começamos a participar de rodas de profecias, e era profecia em cima de profecia, nós nos reuníamos muitas vezes, e aquilo foi tomando um rumo que eu não gostei, porque nós começamos a perder. O Jaime, que era um conquistador, começou a ficar em casa, e isso eu não aceitava de jeito nenhum, porque esse Jaime eu não conhecia, e ele, por medo, começou a não fazer negócio, ele estagnou, ele ficou parado, igual eu estou falando. E isso me incomodava, porque eu queria do melhor, eu queria do bom e do melhor. E nós entramos em conflito por isso, porque ele aceitava essa situação. Ele se julgava humilde, não precisava de ter do bom e do melhor. E eu era a materialista, queria ter do bom e do melhor. Nós tínhamos um carro velho que não conseguimos trocar há muito tempo. E aquilo eu não me fazia feliz, eu não estava feliz com essa situação. Então foi quando geraram os conflitos, as brigas, os desentendimentos, a vida financeira começou a cair, e foi nessa situação. Foi assim que o senhor chegou? Foi assim que eu cheguei. Na miséria? Cheguei, que eu estava falando. No inferno? No inferno. Mas dentro de uma igreja, a exemplo da Cíntia, dentro da igreja, vivendo o inferno. O inferno, só que achando aquilo maravilhoso. Uma bênção. Uma bênção. É assim como quando eu cheguei nessa denominação, que eu vi Deus falando, que eu fiquei admirado. O dia que eu cheguei dentro da Igreja Universal também, eu levei um susto tremendo, quando o pregador, o homem de Deus, falava que eu não podia aceitar aquela situação, que tal. Aí eu assustei, porque eu estava domado para aceitar. E ao que eu ouvi aquela voz, eu lembrei do passado meu, da conquista. Aí eu revoltei. Eu descobri que eu estava sendo roubado. Eu estava totalmente quebrado, principalmente psicologicamente, porque eu ainda tinha aonde recorrer a alguma coisa. Eu tinha dívida, já estava bem endividado, mas eu tinha patrimônio que, se eu tivesse desprendimento e disposição, dava para me vender e cobrir ainda. Mas eu não tinha, eu estava morto, eu não dava conta de negociar mais. E eu, ouvindo essa proposta de mudança, eu fiz o que eu não dava conta de fazer, e foi um choque tremendo para minha esposa, porque ela queria mudar de vida, queria tudo, mas o dia que ela ficou sabendo que tinha que sacrificar, que tinha que dar, eu notei nela que ela queria voltar atrás para os profetas de novo. Eu não entendi logo, demorei muito a entender e aceitar o sacrifício. Eu queria uma solução, mas acho que eu queria uma mágica, simplesmente viesse caindo do céu para mim. Então, quando ele resolveu sacrificar, realmente eu posso dizer que eu manifestei. Porque eu falei, meu Deus, agora sim, agora vai afundar mesmo de vez, porque até o que tem vai levar tudo. E eu fiquei desesperada, sabe? Fiquei mesmo, e foi difícil. E foi muitos anos difícil para eu entender verdadeiramente o sacrifício. Mas graças a Deus que ele não me ouviu. Ele perseverou na fé, aquilo que ele ouviu no primeiro dia que ele pisou na igreja,
ele então tomou força, pegou aquele ânimo que ele tinha, a visão que ele tinha perdido, ele passou a ter visão, porque, como eu disse, ele não fazia negócio mais, estava parado, e começaram, a partir do momento que ele colocou no altar, as coisas começaram a fluir, ele alegrou. Não foi da noite para o dia, lógico, são 16 anos que nós estamos na igreja, então foi uma caminhada, sacrificando, sempre à tarde de sacrifício, muitas vezes eu, vamos dizer, bolada, né, assim, não estava aceitando, mas eu ia porque ele estava indo, eu como esposa, eu fui, mesmo resistindo, mesmo não entendendo, mas eu fui, não impedi ele de fazer o sacrifício. Às vezes ele falava que só um olhar meu já bastava para ele, né? Mas ele foi firme. Ele até costuma dizer, já deu um testemunho sobre isso bem rapidinho, ele falou que ele fez como Abraão. Ele não falou para Sara que ia sacrificar Isaac. Ele foi fazer o que Deus pediu para ele fazer. Assim ele fez. E, graças a Deus, estamos aqui hoje, tem 16 anos que nós estamos na igreja, sacrificando no altar. E o que nós temos recebido do altar, bispo, eu não tenho nem, às vezes, expressão para falar. Como a nossa família, os nossos filhos, todos no altar, desde pequenininho, o Jaime já fez uma mesada para eles separarem o dízimo, e não tem preço que pague uma harmonia, uma família abençoada, todos no altar. Com todo o dinheiro que o senhor tem dúvida da sua salvação? De forma alguma, esse é meu objetivo, bispo. O senhor tem certeza da salvação da sua alma? Eu tenho certeza, eu tenho paz. A senhora tem certeza da salvação da sua alma? Certeza. Tem certeza da minha salvação. Agora deixa eu orientar o senhor uma coisa, aproveitando. Nunca dê mais para si e menos para Deus.